Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante os nossos estudos. Hoje nós estamos aqui no capítulo 20 de Números e certamente é um capítulo muito triste da história de Israel. Alguns são alegres, alguns capítulos são de vitória. Esse aqui é um capítulo, infelizmente, vai marcar a sorte de Moisés, não permitindo que ele entre na terra prometida. E olha de quem nós estamos falando, do grande Moisés, aquele que o Senhor usou como instrumento para levar aquele povo até a terra prometida. Mas quando chegou na hora de entrar, ele desobedeceu, ele agiu por impulso. Muitas vezes, uma atitude impensada, um momento de loucura, um momento de ímpeto, de raiva na nossa vida, destrói toda a nossa história para com o Senhor e todos os propósitos dele na nossa vida. Por isso, muito cuidado com o seu autocontrole. Preste muita atenção nesse capítulo, porque esse capítulo nos ensina muito com relação ao domínio próprio e a necessidade da obediência ao Senhor. Diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Abib, ou o mês de Nissan, na primavera do 40º ano, são 40 anos no deserto. Aqui nós vamos ver o castigo do povo de Israel, na pessoa de Moisés. O capítulo começa com a morte de Miriam. Já no versículo 1, o povo trouxe para Cádiz e ali morreu Miriam e ali ela foi sepultada. O capítulo começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão, no 5º dia do 40º ano depois do Êxodo. Era o mês que eles deveriam estar celebrando a Páscoa e a festa dos pães ázimos na terra prometida. Esse era o plano do Senhor. E em vez disso, eles ainda estavam em Cádiz, 40 anos depois. E estavam reclamando, como sempre, da falta de água. Versículo 2. Assim como a primeira geração fez, essa segunda geração também estava fazendo. Depois de cruzar o Mar Vermelho, aquela primeira geração começou a reclamar. E essa geração, próxima de entrar na Terra Prometida, continuava reclamando. E novamente usando as mesmas palavras que a primeira geração usou. Quem dera nós tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Versículo 3 desse capítulo. Por que o Senhor nos trouxe aqui para nós morrermos e que nós saímos do Egito para este lugar? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinho, nem de romã e nem a água para beber. Ou seja, a sua promessa não vale nada. Nós não temos nada daquilo que o Senhor prometeu. Olha como eles estavam afrontando ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 4 e 5 você vai ler isso. Moisés e Arão então saem à porta do tabernáculo. Imagina como que ele estava bravo. Com os seus rostos em terra, e a glória do Senhor aparece para eles. Versículo 6. E o Senhor diz: toma a vara, aquela vara que floresceu. Reúne a congregação, você e seu irmão Arão. Fala a rocha diante dos seus olhos, e ela dará água, e você tirará água para toda a congregação. O que Deus disse? Fala para a rocha, e ela vai dar água. E Moisés vai, chama todos os rebeldes, levanta a mão e fere a rocha 2 vezes. E a água saiu abundantemente. Todos beberam, todos os animais beberam. Versículo 11. Mas o Senhor disse: por que não crestes em mim para me santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis essa congregação à terra que eu lhes dei. Versículo 12. O que havia acontecido? O Senhor falou para Moisés: fala a rocha. Mas ele estava bravo, ele estava irado, ele estava cansado daquele povo reclamão e ele bateu na rocha 2 vezes. O milagre aconteceu do mesmo jeito. A água saiu da rocha, mas se ele tivesse falado, também teria saído água. E o Senhor não gostou dessa desobediência de Moisés. Estas são as águas de Meribá, diz o Senhor, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor
Então, Meribá significa contenda. Contender com o Senhor. Nunca contenda com o Senhor. Amém? Versículo 13. A ação de Moisés de ferir essa rocha e não apenas falar a ela como o Senhor pediu, custou muito caro a ele. Por causa disso, ele não vai entrar na terra prometida. É claro que o Senhor tinha planos maiores para ele, o Senhor já tinha um lugar de repouso, o Senhor já sabia que ele havia lutado bastante, que ele já havia suportado bastante, talvez até foi um prêmio para ele, porque o Senhor o levou para um lugar muito melhor. Mas aquele sonho que ele tinha de entrar na terra prometida, esse o Senhor não permitiu. Então, quanto ao povo, parece que também não tiveram crescimento espiritual com isso, nem diante disso que aconteceu, eles não tiveram um crescimento espiritual suficiente para crer nas promessas. Porque, assim como a primeira geração fez, murmurou, reclamou e não acreditou e descreu, a segunda geração estava indo pelo mesmo caminho. A rocha representa Jesus Cristo. Ah, você achou que eu não ia falar dele hoje? Mas eu sempre vou falar do Senhor Jesus em todos os capítulos, porque essa rocha representa o Senhor Jesus e ela já havia sido ferida lá em Horebe, não poderia ser ferida novamente. Nós ferimos a rocha, os nossos pecados feriram o Senhor Jesus, assim como Moisés fez com aquela rocha. Nós continuamos até hoje fazendo com o Senhor Jesus. Quando nós o negligenciamos, quando nós não cremos, quando nós ignoramos os pedidos dele, quando nós não ouvimos o chamado, quando nós não obedecemos a voz do Espírito Santo, quando nós não caminhamos, não procedemos de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Moisés deveria ter só falado e a água sairia, assim como Cristo, a quem também nós recorremos através da oração e somos ouvidos. Mas muitas vezes queremos dar uma mãozinha para Deus. Deixa eu dar uma ajudazinha. O Senhor está falando só crer. Simplesmente crer. Não, mas eu vou fazer alguma coisinha aqui para ajudar o Senhor a cumprir essa promessa na minha vida. Nunca dê uma mãozinha para Deus, ele não precisa. O Senhor é poderoso. Então, por causa disso, o que a gente faz quando a gente não crê? A gente está ferindo a rocha ao invés de crer. Com as nossas orações e tão somente com elas, nós podemos resolver os nossos problemas. Quando você não crê nisso, quando você quer ajudar, quando você quer dar uma mãozinha, quando você quer ferir a rocha, quando o Senhor falou para falar, você está fazendo igual Moisés. O nosso estresse, como foi o de Moisés, impede a gente de falar simplesmente, de orar simplesmente. A gente quer agir. A gente quer se mover, a gente quer dar uma forcinha para Deus. Queremos agir, queremos usar nossas mãos. E muitas vezes, como Moisés fez, nós estragamos o plano de Deus para nós. Aí o Senhor tem que dar mais uma volta conosco para a gente aprender mais um pouquinho lá no deserto, para daí deixar a gente entrar na terra prometida. Muitos acham que Deus foi muito duro com Moisés. Nossa, Senhor, mas ele te obedeceu a Bíblia toda. Ele largou de tudo, renunciou a vida dele para cuidar desse povo, para levar esse povo. E só por causa de uma desobediênciazinha dessa, o Senhor não permitiu que ele visse a terra prometida? Então, a verdade é que como a gente acredita que alguém da magnitude dele, a quem o Senhor confiou coisas tão grandes e com quem ele falava face a face, a verdade é que um homem de uma magnitude dessa não poderia ter cometido um erro tão primário como esse de ferir, o que representa o Filho de Deus. Aquela rocha representava o Filho de Deus e o Senhor disse, simplesmente fala com ela. Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Moisés já tinha visto Deus demais, já tinha ouvido Deus demais, já tinha provado Deus demais para não acreditar nele, para duvidar da palavra dele e para querer dar uma mãozinha para ele e fazer diferente do que ele mandou. Quando ele falou, fala a rocha, e ele fere a rocha, ele faz exatamente isso. Lucas 12:39 até o 48 nos ensina que a quem muito é dado, muito é cobrado. Você quer receber muito de Deus? Prepare-se, porque também você vai ser muito cobrado pelo Senhor. Você não sabe quando virá o seu Senhor. Então, paciência e fé tem que ser exercício diário na sua vida. Você que está esperando uma promessa, que está esperando uma bênção,
tem que se exercitar diariamente nessa palavra, nessa promessa, cumprindo os propósitos, cumprindo as suas obrigações, cumprindo diligentemente, com obediência, essa palavra.